A Web Rádio Fraternidade apresenta Simão Pedro de Lima, no primeiro Congresso Espírita Virtual, evento online com a apresentação do tema Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ou vai ao Pai, senão por mim. Mais uma vez, boa tarde a todos que estão aqui acompanhando esse primeiro céu virtual. É uma alegria poder estar aqui com vocês. E foi pedido, pela Divina, pelo Rubens, que fizéssemos essa palestra, por assim chamá-la, de encerramento, falando sobre esse tema, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa é uma frase de Jesus, que se encontra no capítulo 14, versículo 6, do Evangelho de João. É muito interessante percebermos o contexto dessa fala de Jesus, porque todas as vezes que nós lemos os evangelhos, nós temos que contextualizar a leitura, o acontecimento, contextualizar o fato. E esse capítulo 14, e não só o capítulo 14, 15, capítulo 16, são 3 capítulos do Evangelho de João, em que Jesus deixa, por assim dizer, as orientações para os discípulos e trata de assuntos que são assuntos mais do campo da espiritualidade, do campo da reflexão. E esse capítulo 16, logo o primeiro versículo, Jesus começa a dizer aos discípulos, não se turbe o vosso coração. Então ali, naquele momento, Jesus estava quase que ultimando a sua presença aqui na Terra. Naquele momento, Jesus estava conversando com os discípulos, como que preparando-os para o que viria a acontecer, para a missão que eles teriam depois que Jesus aqui estivesse. E aí, então, ele vai dizer, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, pois se assim não fosse, eu já vou-lo teria dito. E é necessário que eu vá primeiro, para preparar-vos o lugar. É interessante nós contextualizarmos esses 4 versículos para que nós percebamos que naquele momento Jesus conversava em um caráter mais íntimo com os seus apóstolos, com discípulos, outros talvez. E ele dizia claramente para que eles não se desanimassem, para que não turbasse o coração, para que acreditasse nele. Porque vejamos como ele coloca, credes em Deus. O verbo crer, presente do indicativo. Credes em Deus. Crede também em mim. Crede, imperativo afirmativo. Aqui nós temos Jesus, então, trabalhando ou dizendo de uma forma de constatação que todos cremos em Deus, mas ele pedia mais. Ele usou essa ideia de credes em Deus, crede também em mim. Então ali ele faz, por assim dizer, o apelo para crerem nele. E aí ele diz então que ele iria primeiro para preparar o lugar. E nesse sentido então, preparando o coração daqueles discípulos, ele vai explicar a eles que era necessário ele estar primeiro preparando o lugar, e depois, no versículo 5, ele vai dizer, e voltarei para levar-vos comigo. E aí, Tomé faz uma pergunta a Jesus, ele primeiro faz uma afirmativa e depois faz um pedido. Ele diz, Senhor, nós não sabemos o caminho para onde vais, mostra-nos o caminho. E aí, então, é o momento que Jesus vai dizer aos discípulos, por esse pedido de Tomé. Ele vai dizer, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Essa frase
ela vem nesse contexto de um pedido do apóstolo, de Tomé, pedindo que mostrasse esse caminho para ir até aquele momento, aquele mundo, aquele local onde Jesus estaria. Ele pedia um caminho e até fala ainda, mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai, lá no versículo 7 à frente. E Jesus vai dizer que quem via a ele, Jesus, via também o Pai. Quem via Jesus, via o Pai, diz ele, aquele que a mim me vê, vê também o Pai. Ali naquele momento, Jesus fazendo o simbolismo, trazendo o simbolismo do que ele representava. Ele representava, como o evangelista João mesmo foi colocar, logo no primeiro versículo, do primeiro capítulo, o Verbo. Ele representava o ensinamento. Então ele dizia naquele momento que ele, vendo Jesus, veria também o Pai. Não que os dois fossem um, não. Mas no aspecto, no sentido de que ele representava aquilo que o Pai havia lhe pedido. Como em diversas vezes Jesus foi dizer, não faço a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus, um enviado de Deus. Então, naquele contexto de Tomé pedindo para mostrar o Pai, pedindo para mostrar o caminho, Jesus então vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí, pensemos nessa frase então. Eu sou, começa a frase. Jesus referindo-se a si mesmo. Eu sou. E esse eu sou nos leva à questão 625 do Livro dos Espíritos, quando ali pergunta-se aos benfeitores espirituais qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo para a humanidade. E a resposta foi direta e objetiva. Vede Jesus. Em outras traduções, Jesus. Mostrando-nos os espíritos que, de fato, Jesus era o modelo. Jesus era o caminho. Mostrando-nos que, de fato, Jesus é o eu sou. Esse eu sou está ali dizendo que ele assumia a responsabilidade de conduzir as pessoas. Ele assumia a responsabilidade, como ele disse a Pedro, quando Pedro foi ter os seus pés lavados por Jesus, Pedro diz, mestre e Senhor nosso. E Jesus responde a ele, vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, eu sou. Essa expressão eu sou, nós a encontramos 7 vezes no Novo Testamento. 7 vezes. Jesus dizendo eu sou. O eu sou referindo-se à sua transcendência, quando ele disse, antes que o mundo fosse, eu sou. E as outras 6 vezes, ele usando o eu sou para chamar para si a responsabilidade. Para dizer aos outros que ele assumiu uma responsabilidade e ele levaria até o fim essa responsabilidade. Esse eu sou significa que ele não abandonaria, como ele foi dizer, eu sou o bom pastor. E o bom pastor conhece as suas ovelhas. E o bom pastor dá a vida, dizia ele. Eu sou a videira, disse ele. Então, por 7 vezes nesse Evangelho de João, ele vai usar a expressão eu sou, mostrando-nos efetivamente a pessoa. E esse eu sou é importantíssimo, porque se nós olharmos o livro A Caminho da Luz, psicografado pelo Chico, Emmanuel, o Espírito, vai nos dar claramente o sentido desse eu sou, quando nos fala que Jesus era um dos membros da comunidade dos Espíritos Puros e que se reúne, essa comunidade se reúne para decidir a criação do planeta, para também decidir a encarnação de Jesus. Reuniu-se uma primeira vez para lidar com a criação do planeta.
reuniu-se uma segunda vez para decidir a encarnação de Jesus. Como que o Espírito modelo, o guia que nós temos, o ser perfeito que nós temos, que dignou-se a vir à Terra, a encarnar-se, como que dizendo, assumindo essa responsabilidade. Então esse eu sou representa essa missão de Jesus, representa todo esse arcabouço de ensinamentos que ele nos trouxe, todos os exemplos que ele nos deixou. Ele que foi chamando um, ele que escolhe os seus discípulos, e escolhe aqueles que estariam mais próximos a ele, os apóstolos. Ele que sofre o abandono de todos esses, à exceção de João, naquele momento da prisão. Então, esse eu sou é o momento em que o indivíduo, a pessoa, veio trazer a mensagem. Enviou outros antes dele. Outros antes do Cristo, antes de Jesus, trouxeram ensinamentos em diversos pontos do globo, não só na estrutura judaica. Tivemos mensageiros de Jesus em diversos lugares da terra, em diversos povos da terra, da China até as Américas. Tivemos esses enviados, esses grupos de espíritos que vieram aqui ensinar uma forma de viver, uma maneira de viver, de agir. Na China, Forri, Hermes no Egito. Tivemos Siddhartha na Índia. Diversos outros, os profetas que vieram no povo hebreu, que trouxeram uma mensagem que expandiu-se para o Ocidente. A estrutura dos profetas, falando do Messias, agora numa estrutura judaica. Esse é o eu sou. Essa é a força da expressão eu sou. Nessa frase, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é qualquer um, é Jesus. Não é qualquer um. Esse eu sou, não sou eu, não são vocês, é o Cristo, é Jesus. Ele é o eu sou. Ele assume essa personalidade. E ao assumir essa personalidade, dizendo ele então vai colocar: eu sou o quê? Eu sou o quê? Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Como quer nos dizer que é o referencial que nós temos? O caminho. O caminho. Caminho significa local onde se percorre. É como se ele dissesse que ele é o caminho, é o local, é o meio. Que ele é a estrada. Que ele é o que vai sustentar a caminhada de todos. Isso é a ideia para o caminho. O caminho significa o nosso dia a dia, significa o nosso viver, significa a maneira que nós vivemos, significa a didática da vida, a didática da reencarnação, que Jesus é o nosso governador, governa esse orbe. Então ele nos fala que sob a sua governança nós encontramos o caminho. Sob a sua governança nós temos onde trilhar, que trilha seguir, que caminho percorrer. Quando ele diz esse eu sou o caminho, ele chama a atenção para a exemplificação. Quantos aprendizados nós temos a partir dos exemplos que Jesus nos dá, ou nos deu? Porque ele primava pelo exemplo, toda a sua estrutura era para exemplificação, estrutura de vida. Ele chamava a atenção que a vida não era um resumo teórico de existência. A vida era construída a partir de exercícios práticos, de exemplificações, de ações. Como certa vez, ele ouvindo os doutores da lei pregando, ele foi dizer
Ouvi e praticai tudo o que eles vos dizem, mas não façais em conformidade com o que eles fazem, pois vos dizem uma coisa e fazem outra. Essa é a expressão, esse é o significado do caminho, da exemplificação. Como ele diz, prova de amor maior não existe do que aquele que dá a vida pelos seus. Quando foi procurado pelos discípulos de João, o Batista, João estava preso, enviou os discípulos dele para que perguntassem a Jesus se Jesus era aquele que havia de vir. E Jesus responde aos discípulos de João, o Batista, dentre eles 2 apóstolos que Jesus teria em seguida, André e João, diz a eles: voltem e digam a João as coisas que vocês veem e que eu faço. Os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam. Em outras palavras, dizendo aos discípulos de João, contem para João, o Batista, o que eu estou fazendo. E ele vai saber, pelo que eu estou fazendo, se eu sou ou não aquele que havia de vir. Essa é a ideia para o caminho. Essa é a expressão caminho. E nós temos esses exemplos relatados nos evangelhos. Nós temos diversos outros exemplos relatados por Humberto de Campos, no livro Boa Nova, por Dona Amélia Rodrigues, no livro Pelos Caminhos de Jesus, ou no livro Primícias do Reino. Nós temos vários exemplos desse caminho, dessa demonstração prática. Porque a expressão, a palavra caminho, significa justamente isso, a prática, o fazer. Nós não estamos aqui para um aprendizado teórico, nós estamos aqui para um aprendizado teórico de aplicabilidade, para aplicabilidade. A Terra, esse planeta no qual estamos, essa encarnação na qual estamos, é o nosso laboratório de experiências evolutivas. Aqui vamos experimentando, experienciando, por assim dizer, conforme vemos na questão 230 do Livro dos Espíritos, quando lá na questão 230 pergunta-se aos benfeitores espirituais se no estado errante o espírito evolui, e os espíritos respondem: sim, em conhecimento, segundo a sua vontade, mas só o contato com a matéria lhes permite exercitar o conhecimento adquirido. Então, aqui, quando Jesus fala o caminho, ele vem nos dizer que aqui na Terra, que na encarnação, onde nós estamos agora, nós podemos crescer, nós podemos evoluir, errando, consertando o erro, aprendendo. É isso. É esse o aspecto, mostrando-nos que o reencarnar, o estar constantemente na matéria, como vemos na questão 171 do Livro dos Espíritos, é uma oportunidade redentora. É uma oportunidade que nós temos de redirecionar nossos caminhos. Vejam, nossos caminhos. Redirecionar nossa vida. Começar quantas vezes, ou recomeçar quantas vezes forem necessárias. E o caminho a percorrer, para nós que estamos aqui, é entender de onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui. É essa a ideia que a doutrina espírita nos traz, explicando-nos que a ciência que estuda a origem, natureza e destinação dos espíritos, como nos fala Kardec. Então o caminho está posto, o caminho está aberto, o caminhar é nosso. Jesus abre-nos o caminho e pede que caminhemos.
pede que caminhemos. O caminho, o Cristo, o caminhar é nosso. O caminhar é o nosso esforço. Volto a dizer, o caminho está posto. Caminhemos. E acrescentou ele, eu sou o caminho e a verdade. Trouxe-nos Jesus um outro valor. Valor. É preciso perceber esse aspecto do valor chamado verdade. Como que perguntar a Jesus, como Pilatos perguntou, lá no versículo 37, salvo engano, do capítulo 18 do Evangelho de João. Entender esse aspecto da verdade, a verdade que liberta, conforme vemos no versículo 32 do capítulo 8 do Evangelho de João, e conhecereis a verdade vos fará livres, vos libertará. Como vemos no capítulo 17, versículo 17, também do Evangelho de João, quando ele diz, que ele pede ao Pai, porque o capítulo 17 é uma oração que Jesus faz, pedindo a Deus, pelos apóstolos, para que Deus cuidasse dos apóstolos. O capítulo 17 inteiro é uma prece. É uma oração feita por Jesus. E lá no versículo 17 ele diz, Pai, santifica-os na verdade, pois a tua palavra é a verdade. A palavra, tua palavra. O ensino que veio do Pai, que veio de Deus, que Jesus representou, que Jesus trouxe. É esse o sentido, a verdade. Ele vem nos falar da verdade, não no sentido verdade, como nós damos a essa palavra, algo árduo. Não. O sentido da palavra verdade é o libertar de consciências, é o abrir os olhos, é o abrir a consciência para a realidade. É isso que Jesus veio. Quando ele disse a Pilatos, porque Pilatos o pergunta, esse versículo 37, salvo engano, do capítulo 18 de João, Pilatos vem perguntá-lo, que vieste aqui fazer? Ele diz, dar testemunho da verdade. E Pilatos pergunta o que é a verdade. E Jesus se silencia. Ele não fala para Pilatos o que é a verdade. Porque a verdade não é fruto de ensino. A verdade é fruto de aprendizado. Não é ensinar a verdade, é aprender a verdade. No caminho, no dia a dia, nos exercícios práticos. Conforme vemos no item 10 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Uma mensagem que tem por título O Homem no Mundo. E ali eles nos falam o Espírito, nesse capítulo 17, item 10 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, como viver aqui no mundo, como dar esse testemunho da verdade aqui no mundo, como ser feliz aqui no mundo. Como eles dizem nessa mensagem, sede felizes, como felizes podem ser os homens no mundo. É isso. É esse o sentido da verdade. Não como damos essa palavra que muitas vezes dizemos, não, eu sou uma pessoa verdadeira, eu falo a verdade, doa a quem doer. Mas Jesus não falava a verdade, doa a quem doer. Jesus, ele propiciava a construção do entendimento da verdade. Por isso ele não foi dizer a Pilatos, porque uma verdade dita para ouvidos mentirosos se transforma numa mentira. A verdade é como aquela expressão que Jesus utiliza numa forma parabólica, não jogueis pérolas aos porcos. A verdade, dizia Francis Bacon, não é fruto da autoridade, mas do tempo. A verdade é fruto do tempo, dizia Francis Bacon. Como disse Marilena Chauí, a verdade não pode escandalizar. É esse o aspecto que nós precisamos entender. Quando Jesus nos fala que a verdade liberta,
A verdade é aquele momento que se abre a consciência. É o momento que vamos deixando a ignorância. E quanto mais se percebe a verdade, melhor se vive. É esse o sentido. É aquele despertar de consciência, dada a questão, salvo engano, questão 120 do Livro dos Espíritos, que nos fala desse constante crescimento e do momento de sair da ignorância. Aquela ignorância da nossa criação, lá da questão 115 do Livro dos Espíritos. E à medida que vamos descortinando a verdade, como que é uma verdade com diversos véus, vamos tirando os véus, desvelando, tirando os véus da verdade, até que entendamos a sua essência. As verdades em cada nível da cortina para a verdade na realeza de Deus, ou na realidade de Deus, melhor dizendo. Esse sentido que Jesus coloca na sua oração, do versículo 17, também do capítulo 17, do Evangelho de João, já dito, quando ele fala, a tua palavra é a verdade. A tua palavra. Qual é a palavra? Esse tua, Jesus se referia à palavra de Deus. A palavra de Deus em que sentido? As leis de Deus, que vemos lá na questão 614 do Livro dos Espíritos. As leis de Deus, a lei natural, que é para a nossa felicidade. Quanto mais conhecemos a verdade, quanto mais nos aproximamos da verdade, mais percebemos a felicidade. A ignorância não é uma virtude. A verdade é um dos valores nobres, que, aliás, muito bem trabalhado, esse valor verdade, nos chamados valores humanos, que Satya Sai Baba trabalhava. Verdade, ação correta, amor, paz, não violência. As 5 verdades, as 5 virtudes. E depois dela, derivando várias outras. Verdade, ação correta, amor, paz, não violência. Vejamos que a verdade é a primeira. Com a verdade, nós praticamos, ou seja, a verdade é a ação correta. Para saber para fazer. Verdade, ação correta. E a ação correta pelo amor, que dá o senso de paz, que leva às atitudes de paz, à não violência. Os 5 valores nobres da educação em valores humanos. Verdade, ação correta, paz, amor, paz, não violência. Jesus está trazendo esse conjunto. Tua palavra é a verdade. Nos leva ao Logos, ao Verbo, que está lá no capítulo 1 do Evangelho de João. No princípio era o Verbo. A palavra. E é interessante essa forma que João utiliza, quando ele diz lá no seu Evangelho, tudo que foi feito por causa do Verbo, da palavra. E a palavra é a verdade, ou seja, ela deve sempre expressar a ideia da verdade. Não de maneira ofensiva, respeitando a possibilidade de entendimento das pessoas, como Jesus fazia. Ele ensinava essa verdade. Por exemplo, o reino dos céus, o reino de Deus, ele ensinava de diversas maneiras, em função dos diversos tipos de entendimento das pessoas. Falava por parábolas, para facilitar o entendimento, como ele mesmo diz, no capítulo 16 do Evangelho de João. Falo por parábolas porque eles vendo não veem e ouvindo não ouvem. Mostrando então que a verdade é para ser trabalhada.
não é para ser imposta, não é para ser incutida, é para ser trabalhada, para ela, a verdade, ser entendida, percebida, sentida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz-nos Jesus. E a vida. A vida que nós percebemos quando Jesus nos fala no versículo 10. No versículo 10, do capítulo 10 do Evangelho de João. Quando Jesus diz: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância, mostrando Jesus que a vida não é só uma forma orgânica, que a vida não é só uma existência, que a vida é mais. Quando ele diz vida em abundância, vem nos falar da imortalidade. A abundância da vida é justamente que ela não se acaba. Vem nos mostrar que vida não é sinônimo de existência, de encarnação. Aqui, agora, nesse momento que estamos na Terra encarnados, é uma etapa, é um momento da nossa vida. A vida não começa quando nascemos, não termina quando, aspas, morremos. Não começa no berço, não termina no túmulo. A vida é o dom de Deus. É aquele sopro simbólico, lá do Gênesis, o hálito de Deus. Quando diz simbolicamente, porque é uma parábola, soprou o hálito de Deus nas narinas daquele ser de barro, e o ser de barro teve vida. E uma vida que não se acaba. Uma vida que não se acaba. A matéria, como nos fala Lavoisier, se transforma. Como ele diz, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, dizia Lavoisier. E no aspecto espiritual, nós temos a transformação diária. É uma vida de exercícios diários, de recomeços. Essa é a vida que Jesus vem nos mostrar. Conforme vemos no versículo 25 do capítulo 11, também do Evangelho de João, quando ele vai dizer: aquele que crê em mim, mesmo estando morto, viverá. Usando a linguagem que o pessoal conhecia na época. Mesmo estando morto, viverá. Falando que a morte não acaba com a vida, que a morte acaba com o corpo, mas não com a vida. Aquele que crê em mim, disse ele. Versículo 25 do capítulo 11 do Evangelho de João. Aquele que crê em mim, mesmo estando morto, viverá. Mostrando-nos Jesus que morte não é o contrário de vida, que há vida, existe vida, sempre. Não há morte não é contrário para a vida, morte não é o antagonista da vida. Morte é o final do nascimento. Morte e nascimento se antagonizam. Nascer, morrer. Porque quando aqui encarnamos, nós nascemos. Quando daqui desencarnamos, morremos, no aspecto persona. Mas não fomos criados quando nascemos e não seremos destruídos, aspas, quando morrermos. Morte e vida, um começa, o outro dá, um dá o início, o outro dá o término. Desculpa, morte e nascimento, um dá o término, o outro dá o início. Da vida física, da encarnação. Nascimento é o meio de chegar na encarnação, morte é o meio de sair dela. É o meio pelo qual saímos da encarnação. Nascimento é o meio pelo qual entramos na encarnação, mas não saímos da vida, porque a vida não acaba, não tem fim. Nós somos vivos.
estando nascidos, estando mortos, nós somos vivos. Esse é o sentido da abundância que Jesus vem nos trazer. Eu vim para que todos tenham vida. Todos, não são alguns. Os ensinos de Jesus não são para algumas pessoas. São para todas as pessoas que se abrem para entendê-lo, para senti-lo, para buscar vivenciá-lo. Buscar vivenciá-lo. E aí ele diz, e que tenham vida em abundância. Tudo que vem de Deus é abundante. A vida é abundante. Eu já falei isso em outras palestras. Uma vez eu fui fazer uma palestra na cidade de São Roque de Minas, lá na Serra da Canastra, onde nasce o Rio São Francisco. E falava lá sobre Deus, atributos da divindade. Deus é eterno, imutável, soberanamente justo e bom. E um senhor disse assim, Simão, você se esqueceu de uma qualidade de Deus. Ele usou esse termo. Eu disse, qual? Eterno, imutável, único, soberanamente justo e bom. Ele disse, você se esqueceu. Deus é, mineiramente falando, ele disse, Deus é farturento. Olha que coisa belíssima. Deus é farturento. E ele nos deu a vida em fartura. Que Jesus foi usar o termo abundância. Deus vos dá a vida. Nos dá a vida. E nos dá em abundância. E aí, aquele senhor lá de São Roque de Minas foi usar um termo bem mineiro, bem nosso aqui de Minas, dizendo Deus é farturento. A vida é farturenta. A vida. Encarnação é uma etapa da vida. Esse é a vida que Jesus coloca na sua frase. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Depois, Jesus segue a frase dizendo, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém. Esse ninguém significa todas as pessoas. Esse ensino que Jesus trouxe para todas as pessoas. O ninguém aqui, na forma negativa, é a figura de linguagem que nós chamamos antítese ou contraposição. Esse ninguém significa todos. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Em outras palavras, todos iremos ao Pai. Todos iremos. O que significa todos iremos ao Pai? Todos evoluiremos. Questão 116 do Livro dos Espíritos. Questão 116 do Livro dos Espíritos. Quando ali na questão 116, se pergunta aos espíritos, haverá espíritos que permanecerão para sempre nas camadas inferiores da evolução? E os espíritos respondem, não. Todos os espíritos evoluirão. Todos. Mostrando-nos nessa palavra ninguém, que Jesus colocou, ninguém vem ao Pai, nessa palavra ninguém, dizendo-nos que todos nós evoluiremos. Mais cedo, mais tarde, mais demoradamente, menos demoradamente. Todos. Porque é isso que está nos desígnios das leis de Deus. A evolução é uma das leis de Deus. A evolução é um dos princípios fundamentais da doutrina espírita. E onde se calça essa evolução? Na questão 116 do Livro dos Espíritos. E então, percebemos que dos simples ignorantes, lá da questão 115, nós podemos, pela questão 120, vencer a ignorância. E na questão 116, demonstrar que evoluiremos. Os impulsos evolutivos fazem parte da nossa essência. Está em nós
o processo evolutivo, o impulso evolutivo. É isso. E acrescenta Jesus: ninguém vem ao Pai. No título que foi colocado aqui para a palestra está: ninguém vem, foi colocado entre parênteses, ou vai. Tem diferença? Tem. Tem diferença enorme. A expressão, por assim dizer, natural, é ninguém vem ao Pai. Do verbo vir, não do verbo ir. Quando Jesus diz ninguém vem, ele está chamando para o Pai. Se fosse vai, ele estava enviando ao Pai. Ir e vir são coisas diferentes. Quando Jesus diz ninguém vem, é porque ele já está no Pai. Senão ele não seria o caminho. Senão ele não seria a vida. Senão ele não seria a verdade. Perceberam? Por isso o verbo é vir. Porque quando eu digo vai, eu fico e mando outro. Quando eu digo vem, é porque eu já estou e estou chamando. Quando Jesus diz, então, ninguém vem ao Pai senão por mim, ele está dizendo, em outras palavras, eu estou no Pai. Eu conheço esse trânsito. Podem confiar. Por isso ele dizer, é necessário que eu vá primeiro. Lá do capítulo 14 do Evangelho de João. Vejam, é necessário que eu vá para preparar-vos o lugar. E ele foi, e ele chamou para estar consigo. Ninguém vem ao Pai. Como que dizendo, ele já está com o Pai. E está, óbvio. E está dizendo, eu estou, podem vir. Quando eu digo venha, eu estou dando mais confiança para a pessoa. Quando eu digo venha, é porque eu já fui e a pessoa pode vir, porque eu conheço. Eu posso dizer, pode vir que é seguro. Quando eu digo vai, eu nem sei o caminho, só estou dizendo vai. Eu mesmo estou ficando. E Jesus não estava ali, parado. Ele não tinha ficado, ele tinha ido. Ou seja, ele já estava com o Pai. Por isso ele dizer, antes que o mundo fosse, eu sou, dizia ele. Antes que o mundo fosse, eu sou, disse ele. Então, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Por mim. Por mim. Por mim quem? E aí sim. Por mim quem? Por Jesus, sim. Mas eu faço uma pergunta. Por qual Jesus? Como assim, Simão? Por qual Jesus? Só existe um? Exatamente. Mas eu vou trazer uma fala do poeta libanês, Khalil Gibran. Em um de seus livros, salvo engano, posso estar enganado, Areia e Espuma, salvo engano, ele disse assim, uma vez a cada 100 anos, Jesus de Nazaré se encontra com Jesus dos cristãos nas montanhas do Líbano. E após conversarem longamente, Jesus de Nazaré diz para Jesus dos cristãos, meu amigo, eu receio que nunca chegaremos a concordar. E vai embora. E aguarda mais 100 anos para um novo diálogo. É uma forma figurada. Então a pergunta, que Jesus é a pergunta? É o Jesus do digladio, das pessoas que ficam digladiando em nome dele? É esse Jesus das cruzadas? É esse Jesus das imposições religiosas? Ou é o Jesus que liberta, que trouxe a mensagem? É quem? E aí, vamos ao versículo 16 do capítulo 16 do Evangelho de Mateus. Capítulo 16, versículo 16 do Evangelho de Mateus. O que está nesse versículo 16? Está a resposta de Pedro. Quando Jesus pergunta, no versículo anterior, no versículo 15, e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro responde imediatamente, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Veja a resposta de Pedro.
Porque Jesus pergunta aos discípulos: o que dizem os homens acerca do Filho do Homem? E eles respondem: Senhor, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és João Batista, ou algum dos profetas ressuscitados. Resposta completamente difusa. E aí Jesus pergunta a eles diretamente: e vós, eles, os discípulos, não mais as pessoas, eles, e vós, quem dizeis que eu sou? E diz o texto: e Pedro, tomando a palavra, disse, e Simão, tomando a palavra, disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Quando Jesus ouve isso de Pedro, que é ali naquele momento que ele dá o apelido a Simão Barjonas, quando Jesus ouve essa frase de Pedro, ele vira-se para ele e diz o seguinte: bem-aventurado és tu, filho de Jonas, Simão Barjonas, filho de Jonas, que não foi a carne e o sangue que tu revelou tais coisas, mas meu Pai que está nos céus. Vejamos essa frase. Bem-aventurado és tu, filho de Jonas, que não foi nem a carne nem o sangue que tu revelou tais coisas. Não foi a carne e o sangue, ou seja, não foi você que disse isso, mas meu Pai que está nos céus. Em outras palavras, Jesus estava dizendo a ele: não foi você quem disse, foi inspiração do alto para você dizer isso. Porque Pedro poderia ter respondido: tu és Jesus, filho de José, que nasceu em Belém, ou que nasceu em Nazaré, que tinha irmãos, que não tinha irmãos. Não. Tu és o Cristo, do grego, Christos, ungido, esperado, mensageiro, o mesmo que significa Messias, Mexialá, o mesmo, ungido, esperado, mensageiro. Então Pedro disse: tu és o mensageiro, tu és o esperado, tu és o ungido de Deus. E Jesus diz a ele: você não disse isso, Pedro. Quem disse isso você disse isso por inspiração. Não veio de você, veio do alto. Veja, não foi a carne e o sangue que tu revelou tais coisas, mas o Pai que está no céu. Então Jesus e Cristo são duas pessoas distintas? Não. Jesus é o Cristo. Cristo não é sobrenome. Cristo é o título. Jesus, o Cristo, o ungido, o esperado. E como é a dimensão? Que dimensão é essa, o ungido, o esperado? A mensagem. A mensagem. O que está lá no capítulo 17, versículo 17, tua palavra é a verdade. Quando se fala Cristo, está se falando da mensagem. Essa mensagem não morreu. Essa mensagem não voltou para o mundo espiritual. Jesus voltou para o mundo espiritual. A mensagem ficou. Esse vem ao Pai por mim, o Cristo. A mensagem é a palavra que leva ao Pai. É o entendimento da palavra. Não é a história de Jesus. Não é saber que dia que ele nasceu, onde ele nasceu, se ele tinha irmãos, se ele não tinha irmãos. Esses atos comuns da vida de Jesus. Não é isso. Não é decorar a sua história. Não é escrever tratados existenciais sobre Jesus. Mas vivenciar a sua palavra. Vivenciar o seu ensino. Vivenciar aquilo que ele nos deixou. Palavras remotas no tempo, mas que não nos cansam, porque são a expressão da verdade. Essa é a ideia do por mim. Como que é nos dizer que muitas pessoas da humanidade não conhecem Jesus. Não, muitas pessoas da humanidade não conhecem Jesus. Cerca de 3 bilhões, mais ou menos, são cristãos. Os outros 4 bilhões de habitantes da Terra, 4 bilhões e alguma coisa, não são cristãos. Então, quer dizer que quem não conhece Jesus histórico, não chegaria ao Pai, não iria ao Pai? Mas não conhecem Jesus histórico, mas conhecem a mensagem. Aceitaram, entenderam a mensagem que outros trouxeram em nome do Cristo, em nome do Criador, e vivenciam essa mensagem.
Em outras palavras, todos que vivenciam esses ensinos para a vida, essas palavras de vida eterna, como falou o apóstolo Pedro, quando Jesus foi dizer que precisava ir embora, até ainda um pouco me tereis, aí um pouco não me tereis. E Pedro fala: Senhor, onde vais? Quo vades? Senhor, para onde vais? Se tu fores, com quem nós ficaremos? Se só tu tens as palavras de vida, só tu tens as palavras de vida eterna. Vida eterna. O Cristo. O Cristo. Vida eterna. As palavras do Cristo não passarão, como disse ele, o Jesus, no capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Essa geração passará, mas minhas palavras não passarão. Essas são as palavras de vida. Esse é o por mim que Jesus coloca na frase. Eu sou a verdade, eu sou o caminho, disse ele, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Agradeço mais uma vez o convite que me foi feito pelos Rubens para estarmos aqui nesse primeiro céu virtual, e agradeço a vocês pela paciência de ficar aqui ouvindo coisas que vocês já sabem, talvez muito mais do que eu. Muito obrigado. Deus lhes pague. Simão, obrigado. Nossa gratidão, né, por você estar com a gente aqui mais uma vez, a gente, nesse jeito novo de fazer aqui o céu, está muito gostoso. Vamos para as perguntas, Divina, o que a gente tem de pergunta? Então, vamos sim, Rubens. Olha, a primeira pergunta é da Elisa Braga. Simão, Jesus disse mesmo: Pai, por que me abandonaste? Se disse, seria alguma citação? Pode me explicar? Obrigada, Elisa de São Paulo. Essa frase, ela foi dita assim por Jesus. Quando ele estava na crucifixão, ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani. Eli, Eli, lama sabachthani. Ou, na versão Mateus, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Essa expressão é um salmo. Jesus não criou essa frase. Essa frase é um salmo. Meu Deus, por que me desamparaste? É um salmo, não é abandonaste. Traduzem como abandonaste. A tradução correta seria abandonaste. Não é desamparaste. E esse salmo só era evocado, esse salmo é chamado de o salmo do guerreiro silencioso, o salmo do vitorioso. Ele era cantado naquele momento de sofrimento, naquele momento de maior contrição, naquele momento de testemunho maior. Então cantava-se o salmo, dizia-se o salmo, e é um salmo enorme. E Jesus, então, traz a primeira frase do salmo, que é o salmo do vencedor silencioso, do guerreiro vencedor silencioso. Então ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani. E depois segue o salmo, que é um salmo belíssimo, falando que entregou-se ao Senhor, que o Senhor foi a sua fortaleza, que o Senhor deu o direcionamento e que ele cumpriu o que o Senhor dizia. E o salmo segue. Então, ali, naquele momento, Jesus estava demonstrando para todas as pessoas que conheciam, porque ele seguiu e conhecia os salmos. Ele foi recitar o salmo, como que o salmo da entrega. Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me desamparaste? Porque começa com a pergunta, e depois o próprio salmo vem trazendo as respostas. Mas Jesus não tinha fôlego para recitar o salmo inteiro. Estava pregado, estava asfixiado quase, contrição absoluta do pulmão, dificuldade de se expressar, de se levantar, e ele leva a cabeça e abre o salmo, como que dizendo para as pessoas: continue o salmo por mim. E ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, mostrando esse salmo do guerreiro, do vitorioso, o silencioso. Então, aquele momento não é um momento de reclamação de Jesus, é um momento de declamação, declamando o salmo. Mas ele só disse a primeira frase. Não tinha forças para continuar recitando o salmo.
E ali naquele momento, começando o salmo, é como se eu dissesse às outras pessoas: vocês sabem o resto. Vocês podem continuar recitando. Eli, Eli, lama sabachthani. Muito bem, Simão, vamos aqui para a próxima pergunta que nos chegou. A Marta Cristina Santos. Por que só vemos dificuldades em seguir Jesus? O Rubens está baixo, eu não consegui entender. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui. Simão. Vamos ver aqui se a gente consegue. Vou chegar mais perto. Aconteceu alguma coisa aqui nessa mesinha, mas vamos lá. Eu estou sem um fone de ouvido. Porque só vemos dificuldades em seguir Jesus? Porque só vemos dificuldades em seguir Jesus. Porque nós olhamos as dificuldades, não olhamos as facilidades. A facilidade em seguir Jesus não é nos testemunhos do sofrimento, não é isso, gente. Os sofrimentos não é pelo fato de seguir a Jesus, as dificuldades não são pelo fato de seguir a Jesus, as dificuldades são provas nossas da nossa existência. Questão 258, questão 259, 260 do Livro dos Espíritos, são escolhas dos nossos deveres. Falamos isso hoje pela manhã na live de estudo do Livro dos Espíritos. As provas são os deveres que nós desenvolvemos. Questão 267 do Livro dos Espíritos, 268, melhor dizendo, do Livro dos Espíritos. Então, as provas independem. Não há dor em seguir a Jesus. Seguir a Jesus significa ter a consciência serena, limpa, tentar agir de maneira correta. É difícil? Não. Mas todo mundo cria dificuldades. Um monte de gente faz errado. Olha, o errado será sempre errado, mesmo que todos façam. O certo será sempre certo, mesmo que ninguém faça. Mesmo que ninguém faça, o certo sempre será certo. Mesmo que todos façam, o errado será sempre errado. Então, não é seguir a Jesus que é doloroso. Não. Pelo contrário, seguir a Jesus é justamente libertarmos-nos dessa via crucis que nós mesmos criamos para a nossa existência. Então, eu sugiro a leitura da questão 258 à questão 269 do Livro dos Espíritos, que vão mostrar essas questões, esse aspecto das nossas provas aqui da encarnação. Bom, Simão, vamos para mais uma pergunta aqui. A Divina vai fazer a pergunta número 10, Divina. Número 10. Simão, como seguir Jesus diante de tantas injustiças? Essa foi mais ou menos igual a que você falou, né? Então, vamos aqui para 9. Vamos lá. Os ensinamentos, eu sou o caminho, a verdade e a vida, também podem ser entendidos. Estude e viva Jesus, e não temas das aflições? Gina, cortou a ligação, a fala, me desculpe. Repita, por favor, é que tá cortando. Deve ter dado algum problema aqui. Pode ser na minha aqui. Alcione Brunelli, ela fala o seguinte: os ensinamentos, eu sou o caminho, a verdade e a vida, também podem ser entendidos. Estude e viva Jesus, e não temas as aflições de temer. Sim, é uma boa analogia, né? É uma boa analogia. Né? Estude, viva Jesus, não temas aflições. Aliás, essa é uma frase dele, né? Isso está lá no capítulo 16 do Evangelho de João, quando Jesus diz: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz, pois no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, sim, é uma boa analogia essa frase proposta por ela, pela Alcione. Vamos lá, vamos para mais uma então. Não, deixa eu ver aqui. Como caminhar com Jesus na prática diante de tanta indiferença com nossos irmãos em situação de rua?
com a pandemia, casas espíritas fechadas e muito pouco empatia. Simão, como fazer diferente nesse momento que pede mudanças? Eu diria, não é fazer diferente, seria fazer o normal, porque o normal é ser solidário. O normal é ser amoroso, atencioso. O diferente é ser indiferente. É justamente o diferente do normal seria a indiferença. Jesus nos chamou a atenção quando ele nos traz o amar ao próximo. Mas ele nos fala numa forma muito interessante, dizendo lá no Evangelho de João, um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos tenho amado. Como eu vos tenho amado. Não é só amar ao próximo como a nós mesmos, é amar ao próximo como a nós mesmos, como Jesus nos amou. Veja, um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos tenho amado. Chamando a atenção para esse aspecto da empatia. O que é empatia? É colocar-se no lugar do outro para perceber as coisas com o olhar do outro. Então, para que haja solidariedade, é preciso que haja a empatia primeiro. Mas o que nós temos muitas vezes é a apatia, não é antipatia, a apatia. O que é a apatia? Falta de percepção. Não estamos olhando as outras pessoas. A empatia é perceber, é sentir as outras pessoas como se fôssemos nós mesmos. E esse é o sentido que Jesus nos ensinou quando os espíritos foram perguntados do verdadeiro sentido da palavra caridade, tal qual entendia Jesus, lá na questão 886 do Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal qual entendia Jesus? É a pergunta 886. E responderam os espíritos: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Isso só se faz com empatia, com a solidariedade. Muito bem. A nossa Patrícia Sara está acompanhando a gente. Ela pergunta assim, Simão, por que as religiões, igrejas, esperam a vinda de Jesus para tal salvação? Por uma interpretação, eu diria, um tanto pessoalizada da frase de Jesus, lá do capítulo 14, não vos deixarei, do Evangelho de João, não vos deixareis órfãos, voltarei para vós, por causa da ideia que Jesus colocou no capítulo 28 de Mateus, quando ele diz que o Filho do Homem voltará. Então, a interpretação foi literal, simplesmente literal, como que deixando para outrem a responsabilidade que é nossa. Não é Jesus que nos salva no sentido de estamos quietinhos, ele vem e salva. Não, Jesus nos liberta para que nós nos salvemos. Jesus é o Salvador no sentido de nos dar as ferramentas para nós nos salvarmos, nos dar os elementos necessários para nós nos salvarmos. É um processo de construção pessoal. Não é uma coisa que Jesus vai fazer se eu posso fazer. Veja quando ele dizia, pedi e obtereis, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Ele não diz que encontra sem busca. Nós temos que buscar para encontrar, nós temos que bater para a porta se abrir. Em outras palavras, há o esforço próprio, a ação própria. Nós precisamos agir, nós precisamos buscar. Vejam, buscai e encontrareis. Ele não disse encontrareis sem buscar. Ele não disse eu trarei. Ele disse buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. E esses verbos, buscai, batei, pedi, estão no imperativo afirmativo. Pedi, imperativo afirmativo. Ou seja, ele está dizendo, ó, busca para você achar.
Se você não buscar, não encontrará. Então, a ideia do Salvador, e ele é o Salvador, mas é o Salvador nesse sentido, ele salva-nos pela consciência nossa. Ele salva-nos trazendo os seus ensinos para que nós os vivenciemos. Então, essa segunda vinda não é num aspecto material, que todo mundo está esperando ele aparecer entre as nuvens. É uma linguagem figurada, quando ele diz, da mesma forma que me viste subir, vereis-me retornar entre as nuvens. Isso é uma maneira figurada, isso é uma figura de linguagem, é uma poética linguística, é uma frase poética para dizer que é o momento do nosso crescimento, do nosso desabrochar das nossas consciências. Mas deu-se uma interpretação literal. E agora pensemos, eu não faço nada para ser salvo, que mérito tem? Que mérito teremos se nós não fazemos nada? É esse sentido. Fazer, agir, praticar, buscar, crescer, vencer, para salvarmos-nos. Esse é o sentido de Jesus, o Salvador. Divina, faz a pergunta para você. Olha só, Simão, a pergunta do Gustavo, né? É que número, Rubens, eu me perdi aqui, fui fazer outra coisa. Eita, Divina, agora até eu estava aqui. Espera aqui aí. achei, Gustavo. Eu vou fazer, o que está Pode na fazer. mão? A ética pregada por Jesus, Simão, ela deriva da lei divina? Da lei? Divina. Da lei divina, não há dúvida, não há dúvida, não há dúvida. Jesus trabalhava sempre sob a lei divina. O que ele nos ensinava era o ensinamento advindo das leis de Deus. Não as leis humanas, mas as leis divinas. Ele, inclusive, corrigia certas leis humanas tributadas a Deus. Por exemplo, sobre o não trabalhar, o não fazer esforços em dias de sábado. Ele havia curado um homem, um enfermo, e um paralítico, o termo do Evangelho, e ele disse, levanta, pega o teu leito e anda, num sábado. E aí as pessoas vieram dizer a ele que ele estava desrespeitando a lei de Deus, que dizia que não poderia fazer esforços no dia do sábado. Aí Jesus veio explicar e disse a eles, o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. E faz uma pergunta a eles, quem de vós, se perderdes uma ovelha, não sairá em busca dela, mesmo no sábado, e se a encontrar, colocará no ombro e voltará feliz para casa? Se fazem isso para com uma ovelha, quanto mais não vale um homem. Em outras palavras, para buscar uma ovelha, vocês fazem esforços no sábado, mas para cuidar de uma pessoa não vale a pena o esforço? Então ele chamava a atenção para a real aplicabilidade. Quando os discípulos dele foram acusados de comer sem lavar as mãos, ele foi dizer às pessoas, o mal que faz ao homem não é o que lhe entra pela boca, mas o que dela sai, pois a boca fala daquilo que o coração está repleto. Então Jesus foi trazer a realidade da lei de Deus e a verdadeira ética advinda da lei de Deus. Divina, a última pergunta para o Simão. Então, a última é do Helder Canto. Podemos interpretar que a pandemia e o sofrimento de agora é um reconhecimento de Jesus de que já somos grandinhos o bastante para assumir a responsabilidade por nossos atos? E, portanto, uma lição do caminho. Portanto, né? Portanto, uma lição do caminho para a verdadeira vida? Para a verdade da vida, Verdade da vida. Entendi. Muito boa pergunta. Aliás, um grande amigo, Helder, né? Conversamos por telefone ontem, um grande amigo, e, aliás, um excelente expositor espírita, um grande orador espírita, que gosto de ouvi-lo, e um cantor também com uma voz que encanta e canta. Então, além de um excelente cantor, é um excelente expositor, uma excelente pessoa, um excelente professor,
que eu aprendo com ele. Então, Helder, está correto. Já estamos grandinhos, sim. Já estamos no momento de olhar e perceber que é a maneira que, por esse caminho, nós temos como exercitar a solidariedade, podemos refletir mais sobre a vida, em vez de somente, porque devemos buscar o isolamento social, devemos sim, mas além do isolamento social, o recolhimento pessoal. É um momento de recolhermos-nos em nós mesmos, para refletir sobre o que estamos fazendo. É o momento de perguntar, não como estará a humanidade depois dessa, mas como estaremos nós, como estarei eu, como estarão vocês, indivíduos, depois dessa. É uma oportunidade de refletir porque chegamos nesse ponto, para corrigirmos e mudarmos daqui para frente. É o momento, talvez, de refletirmos o quanto de individualismo ainda temos campeando na Terra, o quanto que ainda nos falta solidariedade. É o momento de tentarmos uns e outros, nos ajudarmos todos. É a solidariedade orgânica, não é mais a solidariedade mecânica, é a solidariedade orgânica, a que está no organismo vivo, que é a humanidade. É o momento de olharmos uns para os outros e percebermos que somos, de fato, muito semelhantes, que não há fronteira linguística, que não há fronteira geográfica, que não há fronteira étnica, que não há fronteira política, que todos constituímos um só conjunto, um só povo na linguagem do Cristo, uma só nação na linguagem do Cristo, a humanidade. Nesse momento não interessa que idioma se fala, não interessa que regime de governo se tem, não interessa que etnia, em qual etnia se está. Não. Nesse momento interessa olharmos uns para os outros como pessoas. Como dizia o filósofo materialista Hegel, ele dizia, seja uma pessoa e trate os outros como pessoas. Então assim façamos. Olhemos uns para os outros e percebamos, somos todos necessitados uns dos outros. Talvez esse momento possa auxiliar no desenvolvimento em cada um da empatia, do olhar o outro e enxergar-se no outro, de olhar para si mesmo e ver o outro também refletido nesse espelho, para que percebamos, todos nós somos um. Somos um em Deus. Todos nós somos um. Oneness. Todos nós somos um em Deus. Simão, nós queremos te agradecer mais uma vez por estar conosco. A gente tem feito assim com os expositores, os nossos amigos, que no finalzinho dissesse algumas palavras acerca daquela temática abordada nesse nosso encontro, nesse nosso momento aqui do Primeiro Céu Virtual. Então, eu queria que você vai ficar sozinho na tela e direcionasse ao ouvinte que está nos ouvindo pela rádio e o pessoal que está acompanhando aqui pela transmissão que vai para a Rádio Fraternidade, um punhado de parceiro nosso. É com você, meu amigo. Rubens, a própria frase do tema já diz, ter em Jesus o referencial para a nossa vida, para, no caminhar diário, vivenciarmos a verdade que Ele nos trouxe. E aí eu deixo uma letra de música, obviamente não vou cantar em respeito às pessoas, mas deixo aqui uma letra de música que é muito cantada para as crianças nas evangelizações, que diz assim, dê um sorriso certo, cheio de amor. Quem tem Jesus gosta de cantar, está sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Tropeça aqui, cai acolá, e de novo levanta, e continua a cantar. Assim façamos. Tendo Jesus como o caminho, a verdade e a vida, tropeçaremos aqui, cairemos acolá, mas levantaremos e continuaremos a cantar. Cantar o louvor ao Criador, cantar o louvor pela vida que Ele nos deu. Simão, lindo momento com você. Você sempre encantando, né, os nossos corações com as suas
expressões, com as suas palestras maravilhosas, né, que abrem a nossa mente, que tocam fundo no nosso coração. Então, foram momentos vividos aqui nessa tarde com você, muito importantes para cada um de nós. Muito obrigada do fundo do nosso coração. E como diz o mineiro, Deus lhe pague. Eu que falo isso para vocês. Deus lhes pague por essa oportunidade. Um abraço da família, viu, meu amigo? Fica com Sim, Deus. para vocês também. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo, Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet.